next guest stars in one of America's favorite TV shows, the hugely successful Walker, Texas Ranger. Please welcome Chuck Norris! Eu disse, pá, não fiz uma peça de teatro no liceu. E ele disse, bem, representar é mais do que apenas ter experiência como presença de ator. E ele disse, não sei se tens ou não, mas devias tentar. E eu disse, bem, o que é que eu faço? Ele disse, bom, tu fazes aulas de representação. Chuck Norris ganhava apenas $12 por semana no seu primeiro emprego. Hoje, vale 70 milhões de dólares. O seu mega rancho tem a sua própria unidade de engarrafamento. A sua coleção de carros deixaria os milionários com inveja. Mas ninguém fala da sua aquisição mais surpreendente. Uma propriedade escondida que custou mais do que todos os seus salários de cinema juntos. Ou como recusou uma oferta de 10 milhões de dólares que teria duplicado o seu patrimônio líquido da noite para o dia. A estrela do Walker, Texas Ranger, vive de forma diferente do que se espera. Chuck Norris nasceu a 10 de março de 1940, numa pequena cidade do Oklahoma chamada Ryan. Apenas 894 pessoas ali viviam. A sua família era pobre. A sua pequena casa não tinha casa de banho, nem eletricidade, e fazia tanto frio no inverno que tinham de dormir com roupa. Nasceu com uma icterícia tão grave que os médicos pensaram que não iria sobreviver. Pesava apenas 2,5 quilos, mas sobreviveu. A sua mãe acreditava que ele tinha um motivo para continuar vivo. Ninguém poderia imaginar que o bebê doente naquela casa gelada se tornaria uma estrela de ação global. O seu pai, Ray D. Norris, viveu uma vida repleta de lutas. Aos 17 anos, mentiu sobre a sua idade para se alistar no exército. Combateu na Segunda Guerra Mundial e sobreviveu a uma explosão mortal durante a Batalha das Ardenas. Mas, depois de regressar a casa, a guerra nunca o abandonou. Saltou de emprego em emprego, 27 no total ao longo de 12 anos. Trabalhou como mecânico, motorista de autocarros e camionista. Atravessou 48 estados e percorreu mais de 1.200. 0 quilômetro antes mesmo de Chuck completar 10 anos. Mesmo assim, nunca ganhava mais de $7.200 por ano. Trabalhava 14 horas por dia, tendo por vezes 3 empregos ao mesmo tempo. Mas o seu maior arrependimento, que confessou antes de morrer, foi não ter visto Chuck no seu primeiro filme. Ray também lutava contra o álcool. Aos 9 anos, Chuck já bebia 2 garrafas de uísque por dia. Na véspera de Natal de 1952, Ray, embriagado, bateu com o único carro deles num poste. Chuck, de apenas 12 anos, tinha de caminhar quase 13 quilômetros todos os dias para ir trabalhar para um supermercado. Ganhava $12 por semana. Os seus pais divorciaram-se pouco depois. Um grande escândalo na pequena igreja onde viviam. A sua mãe ganhava $35 por semana como empregada de mesa. Chuck trabalhava em todos os empregos que podia, entregando jornais, engraxando sapatos, trabalhando na lavoura. No inverno, só comeram feijão e pão de milho durante 47 dias seguidos. No seu 16º aniversário, o seu pai não apareceu. Enviou uma nota amassada de $5 pelo correio. Chuck guardou-a durante décadas como um lembrete do que nunca quis vir a ser. Na escola, Chuck mal falava. Os seus professores escreviam que passava o dia inteiro sem dizer uma palavra. Tinha um medo terrível do palco e chegou a vomitar antes de ler um relatório de um livro no 7º ano. Recusou-se a refazer e levou nota baixa. Gaguejava tanto que evitava certas letras quando falava. Aos 15 anos, tinha apenas 1,57 m e pesava 45 kg. Os valentões atormentavam-no constantemente. Um deles até o atirou para uma poça de lama em frente à sua paixoneta. Chuck era tão tímido que almoçava sozinho na sala da caldeira. No último ano, o fotógrafo da turma pediu-lhe que se afastasse, sem se aperceber que se tratava de um aluno. Mais tarde, disse, eu era invisível. As coisas começaram a mudar quando a sua família se mudou para Torrance, na Califórnia, em 1956. A sua mãe tinha finalmente deixado o pai para sempre. Mas a vida não era mais fácil na cidade. Chuck ainda tinha dificuldades na escola. Reprovou na primeira aula de oratória. Não participava em desportos nem em clubes. Trabalhava em part-time apenas para ajudar a família. Vivia num pequeno apartamento de 2 quartos com a mãe e os irmãos. Mal tinham o suficiente para sobreviver. Mas algo de importante aconteceu nesse ano. Conheceu uma rapariga chamada Diane Holchek num baile de Natal. Chuck tinha 16 anos. Diane era cheerleader. De alguma forma, teve a coragem de a chamar para dançar.
Aquela dança tornou-se um relacionamento. Namoraram por 2 anos. Pediu-a em casamento quando achou que ela o deixaria por um rapaz mais rico. Casaram-se logo depois do aniversário de 18 anos dele. O casamento foi pequeno, apenas 23 pessoas compareceram. Os anéis eram emprestados. A lua de mel durou uma noite num hotel barato. O que Diane não sabia era que Chuck já se tinha alistado na Força Aérea. 8 dias após o casamento, foi-se embora. Alistou-se no exército porque se sentia preso. Na formatura, o seu pai bêbado causou um escândalo. Chuck tinha $300 e uma nova mulher para sustentar. Falhou o primeiro teste militar, mas conseguiu entrar durante uma onda de recrutamento. Tornou-se polícia aéreo porque era um dos poucos empregos disponíveis para recrutas sem diploma. Reprovou no teste de aptidão física 2 vezes. Teve problemas por 2 vezes nos primeiros 6 meses. Uma vez, disse que nunca tinha dado um soco antes de entrar para a Força Aérea. Durante o seu primeiro treino de luta, um sujeito mais pequeno imobilizou-o em 12 segundos. Em 1959, foi enviado para a Coreia do Sul. Os habitantes locais tinham dificuldade em pronunciar Carlos, o seu nome verdadeiro. Chamavam-lhe algo como Chuck Less. O seu comandante ouviu e começou a tratá-lo por Chuck. No início, odiou o nome. Pediu até para manter o seu nome verdadeiro nos registros oficiais. O pedido foi negado. Disseram que os apelidos ajudavam a elevar o moral. Certa noite, sentindo-se perdido, ingressou numa escola de judo. Apanhou feio de um instrutor menor, mas algo lhe ocorreu. Regressou no dia seguinte e começou a aprender artes marciais com um mestre coreano chamado Kim Bokman. O mestre chamava-lhe apenas Chuck, que significa punho forte, em 1962. O seu tempo no exército chegou ao fim. Regressou à Califórnia com uma faixa preta e um sonho. Chuck candidatou-se para se tornar polícia. Enquanto esperava, abriu seu primeiro estúdio de artes marciais. Durante o dia, trabalhava na Northrop Aviation. À noite, dava aulas de karatê. Em 2 anos, já tinha alunos suficientes para deixar o emprego. Foi uma atitude ousada. Poucos americanos tinham ouvido falar de Tang Soo Do naquela época. Mas Chuck não parou. Construiu uma rede de mais de 30 escolas de karatê no sul da Califórnia. Celebridades como Steve McQueen, Bob Barker e até Priscilla Presley tornaram-se seus alunos. No mesmo ano em que regressou da Coreia, Chuck foi também pai. O seu filho, Mike, nasceu em 1962. Chuck tinha casado com a sua namorada de liceu, Diane, em 1958, pouco antes de embarcar para a Coreia. Agora, com um bebê para criar, a pressão aumentava. Ele precisava de mais rendimentos. Foi então que se virou para os torneios. As suas primeiras competições não correram bem. Perdeu para Joe Louis e Alan Stein, no Campeonato Internacional de Karatê. Tony Tolinas venceu-o 3 vezes. Em 1966, foi nocauteado precocemente por John Commands. Essas derrotas não o destruíram. Elas impulsionaram-no. Mas, nessa altura, Chuck cometeu um erro grave. Em 1963, teve um breve caso com uma mulher chamada Johanna. Não lhe contou que era casado. Ela engravidou. A sua filha, Dina, nasceu e Chuck não fazia ideia. Johanna guardou o segredo durante 26 anos. Em 1991, Dina ouviu a mãe a falar e decidiu escrever a Chuck. Ela queria conhecer o pai. Quando finalmente se conheceram, Chuck não pediu ADN. Ele abraçou-a e os dois choraram. Isso foi o suficiente para ele. Hoje, Dina faz parte da família Norris. O seu filho, neto de Chuck, é um modelo de sucesso. De volta ao mundo dos torneios, algo mudou em 1967. Chuck começou a ganhar muito. Derrotou lutadores de topo como Joe Louis, Skipper Mullins e Steve Sanders. No evento, chegou a usar um golpe de judo para derrotar um adversário de 42 anos. Prova de que estava a adicionar novas armas ao seu arsenal. Voltou a enfrentar Joe Louis, mas desta vez não ficou à sua frente. Moveu-se, contra-atacou e venceu. No final desse ano, já tinha derrotado Louis 3 vezes sem perder nenhuma. Chuck já não era apenas um professor, estava a tornar-se uma lenda. Chegou então o dia 3 de junho de 1967. No torneio de karatê, Chuck lutou e venceu 7 adversários num só dia. A partida final foi contra Skipper. Então, contra Skipper Mullins. Chuck venceu. Apenas 3 semanas depois, viajou para Nova York e conquistou outra grande vitória no Madison Square Garden. Derrotou Steve Sanders por 2-1 e depois derrotou Joe Louis mais uma vez para conquistar o título.
Mas a viagem não tinha terminado. No início de 1968, Chuck enfrentou um jovem lutador chamado Luis Delgado e perdeu. Esta foi a sua 10ª derrota na carreira e a última. Mais tarde, nesse ano, tiveram uma desforra. Foi intensa. Chuck derrubou Delgado no primeiro assalto. Delgado respondeu com um pontapé que abriu a boca de Chuck. Mas, no final, Chuck superou-o por 101,93. Há quem diga que Delgado até partiu o braço durante o combate. Chuck venceu o campeonato profissional de karaté de peso médio nessa noite. Depois, chegou o dia 1 de abril de 1968. Norris defendeu o seu campeonato americano de karaté no Torneio dos Campeões. Foi um formato de todos contra todos, mas ele levou a melhor. Nesse mesmo ano, voltou a vencer o Campeonato Internacional de Karaté e o Torneio Nacional de Campeões. E não se ficou por aí. A 17 de janeiro de 1970, defendeu o seu título pela última vez antes de se retirar. Quando se retirou oficialmente em 1974, nunca tinha perdido um combate profissional de contato total na categoria de peso médio. Tinha mudado completamente a forma como o karaté era visto nos Estados Unidos, mas Norris ainda não tinha desistido do karaté. No final da década de 1950, enquanto servia como polícia militar na Coreia do Sul, estudou Tang Soo Do. Isto foi só o começo. Quando regressou aos Estados Unidos, aprendeu com mestres de Shotokan, Chitoryu, Kempo americano e Judo. Pegou em excertos de cada estilo e começou a criar o seu próprio. Esta mistura tornou-se o Tang Soo Do americano. Em 1973, lançou o Congresso Nacional de Tang Soo Do, mas em 1979, estava pronto para algo maior. Dissolveu o Congresso e fundou a Federação Unida de Artes de Luta, introduzindo o Chun Kuk Do, o método universal. Combinava técnicas de luta poderosas com uma filosofia de autodisciplina, respeito e crescimento pessoal. Em 2015, o sistema foi oficialmente renomeado como Sistema Chuck Norris. Com a sua fama crescente, as pessoas queriam aprender com ele. Não qualquer um, mas celebridades. As suas escolas de karaté formaram mais de 325 cintos negros, mas alguns nomes se destacaram. Steve McQueen, por exemplo. McQueen não era apenas um estudante. Incentivou Norris a atuar quando o dinheiro estava curto após a reforma. Bob Baca, apresentador do programa The Price is Right, também treinou com ele. Priscilla Presley queria a sua ajuda com o condicionamento físico e a autodefesa. Até os irmãos Osmond treinaram com ele, incorporando as artes marciais nas suas rotinas no showbiz. Norris também treinou uma equipe de cintos negros que permaneceu invicta por 29 torneios consecutivos. O seu papel como professor era tão poderoso quanto o seu papel como lutador. E depois veio Bruce Lee. Os dois conheceram-se em 1967, no Madison Square Garden. Norris tinha acabado de vencer o All-American Karate Open. Lee estava lá a fazer uma demonstração. Depois, conversaram. Esta conversa transformou-se em amizade e rivalidade, construídas com profundo respeito. Durante 2 anos, treinaram juntos em Los Angeles. Norris ajudou Lee a melhorar os seus remates. Disse-lhe para chutar onde quer que sejam burros o suficiente para deixar. Lee levou este conselho a sério. Chuck Norris não chegou a Hollywood do nada. Ele lutou para entrar. Em 1968, fez uma aparição instantânea em The Wrecking Crew, uma comédia de espionagem protagonizada por Dean Martin. Na altura, Chuck não era uma estrela. Ainda trabalhava na Northrop Corporation para pagar as contas e geria algumas escolas de karaté paralelamente. Mas, fora do mundo do cinema, algo de grande já tinha acontecido. Tinha acabado de derrotar Joe Louis no Madison Square Garden e de ter conquistado o campeonato americano de karaté. Nesse mesmo ano, perdeu um combate para Luis Delgado, a sua 10ª derrota na carreira, mas recuperou com força. A 24 de novembro de 1968, derrotou Delgado e conquistou o título profissional de karaté de peso médio. Manteve esse título durante 6 anos consecutivos. O seu papel no cinema foi pequeno, mas algo tinha começado. Depois chegou 1972. Bruce Lee chamou-o. Não era um diretor de casting, nem um produtor. Era o próprio Bruce Lee. Os dois conheceram-se num torneio de karaté anos antes e tornaram-se amigos. Bruce precisava de um vilão para o Caminho do Dragão. Alguém que soubesse realmente lutar. Chuck aceitou. O resultado? Histórico. O filme bateu recordes em Hong Kong, arrecadando mais de 5,3 milhões de dólares de Hong Kong. A nível mundial,
arrecadou cerca de 130 milhões de dólares. A cena final da luta tornou-se uma das batalhas mais icônicas do cinema. Mas não foi só representação, foi técnica de verdade, poder de verdade e respeito de verdade. As pessoas viam dois mestres no ecrã, e Chuck já não era apenas um duplo, era uma estrela em ascensão. O que a maioria das pessoas não sabe é que a famosa cena de luta no Coliseu era ilegal. Não tinham permissão para filmar dentro do Coliseu romano. Mas Bruce Lee estava determinado. Subornou algumas autoridades locais e contrabandeou as câmeras para lá como se a equipa fosse apenas turista. Tinham apenas algumas horas antes de partir. Assim, a maior parte da luta foi finalizada no estúdio. Mas a edição tornou tudo perfeito. Aquela batalha de 10 minutos tornou-se um clássico. Mais tarde, Chuck chamou-lhe a melhor cena de artes marciais já filmada. E, sinceramente, é difícil argumentar com ele. Mesmo assim, Chuck não queria ficar na sombra de Bruce. Ele queria o seu próprio caminho. E alguém inesperado ajudou a encontrá-lo. Steve McQueen. Sim? Esse Steve McQueen tinha sido um dos alunos de karaté de Chuck e acreditava que Chuck tinha mais para oferecer do que apenas cenas de luta. Em 1974, McQueen incentivou-o a ter aulas de representação na MGM. Chuck a viu. Ele queria papéis com histórias reais, e não apenas murros e pontapés intermináveis. Esta mudança de mentalidade levou-o a um pequeno filme chamado Breaker, em 1977. A maioria dos atores tê-lo-á deixado passar. Baixo orçamento, diretor desconhecido. Mas Chuck queria um papel principal que mostrasse mais do que apenas punhos. O filme surpreendeu toda a gente. Angariou dinheiro suficiente para provar que Chuck já não era apenas um ator secundário. Ele conseguia carregar um filme. Um ano depois, protagonizou Os Bons Caras Vestem Preto. O filme não foi um sucesso. Estreou em apenas 5 salas em Denver, a 2 de junho de 1978. Os distribuidores não queriam mexer no filme. Então, os produtores ousaram. Alugaram cinemas, pagaram taxas fixas e ficaram com cada dólar da venda de bilhetes. Chuck foi ainda mais longe. Fez uma turnê publicitária alucinante. Mais de 2.000 entrevistas num único ano. Esforçou-se tanto que foi parar ao hospital com laringite. Mas o esforço valeu a pena. O filme arrecadou 18,3 milhões de dólares com um orçamento de apenas $1 milhão. Embora os críticos tenham criticado a sua prestação, o público não se importou. Viram algo novo. Um lutador de artes marciais americano duro no grande ecrã. Diferente do Kung Fu importado de Hong Kong, Chuck disse aos repórteres que a sua personagem, John Tay, Booker, era sensível, mas mortal-se pressionado. Ele queria ser como Clint Eastwood. Este sonho não parecia assim tão distante quando Steve McQueen, o seu mentor, lhe disse: deixem os colegas de elenco falar. Concentre-se na presença. Esse conselho moldou a sua carreira. Depois deste sucesso, Chuck não abrandou o ritmo. Em 1979, chegou aos cinemas um filme de um só gênero. Teve um orçamento modesto de cerca de $3 milhões. Mas chegou a angariar até $23 milhões. Interpretou um campeão de karaté ajudando polícias a caçar um assassino. O público adorou. Em 1980, protagonizou The Octagon, um filme sobre assassinos ninjas sombrios. Este também teve sucesso, principalmente junto do público que se estava a afastar de filmes sombrios e cruéis e queria algo divertido e emocionante. A febre ninja estava prestes a explodir e Chuck ajudou a acender o rastilho. Em 1981, Um Olho por Olho encerrou um trio de êxitos. Cada um destes filmes foi feito fora do grande sistema de Hollywood. Mas só o nome de Chuck começou a render muito dinheiro. Os estúdios finalmente perceberam. Em 1982, a Columbia Pictures deu-lhe uma oportunidade com Fúria Silenciosa. Era parte ficção científica, parte artes marciais. Kung Fu contra Frankenstein, como disse o realizador. O filme foi rodado em apenas 30 dias. Arrecadou $10,5 milhões. No mesmo ano, a MGM levou-o a Hong Kong e Macau para filmar Vingança Forçada. Não foi um fracasso, arrecadando $6,66 milhões com um orçamento de $5 milhões. Mas mostrou que os estúdios estavam a apostar em Chuck para papéis maiores e cenários mais exóticos. Depois veio McQuaid, o Lobo Solitário, em 1983. A Orion Pictures apoiou o filme e os fãs adoraram. Por esta altura, Chuck já não era apenas um artista marcial. Era um astro de ação por excelência. E o melhor ainda estava para vir.
Em 1984, Chuck assinou um grande contrato com a Cannon Films. O seu primeiro filme com eles, Desaparecidos em Ação, mudou tudo. Contava a história de um prisioneiro de guerra do Vietnã que regressava para resgatar soldados americanos capturados. Chuck não estava apenas a representar, estava a canalizar a dor pessoal. O seu irmão mais novo, Wyland, tinha morrido no Vietnã em 1970. Chuck dedicou-lhe o filme. O filme custou menos de 4 milhões de dólares a ser feito, mas arrecadou 22,8 milhões de dólares nos cinemas dos Estados Unidos. Deu início a uma trilogia e impulsionou a carreira de Chuck para novos patamares. Já não era apenas um lutador na tela, agora. Era um herói com armas, explosões e emoções mais profundas. Missing in Action não foi apenas um sucesso, foi uma mudança. O especialista em cinema Ryan Campbell explicou muito bem. Antes desse filme, Chuck era apenas um artista marcial. Depois dele, tornou-se um símbolo da ação dos anos 80. A Cannon Films colocou-o no centro da sua programação e funcionou. Os especialistas da indústria disseram que ninguém beneficiou mais a trabalhar com a Cannon do que Chuck Norris. Em 1990, os seus filmes tinham arrecadado mais de 500 milhões de dólares em todo o mundo. No verão de 1970, o mundo de Chuck Norris mudou para sempre. O seu irmão mais novo, Wyland, foi morto no Vietnã. Tinha apenas 26 anos. Wyland fazia parte da 101ª Divisão Aerotransportada e morreu durante uma batalha brutal na base de incêndios de Ripcord. Segundo Chuck, Wyland avistou uma emboscada inimiga e gritou para avisar os outros. Aquele momento custou-lhe a vida. Ou citou a vida, mas salvou toda a sua unidade. Foi condecorado com a Estrela de Prata e o Coração Púrpura pela sua bravura. Chuck nunca recuperou daquela perda. Ela perseguia-o, mas ele encontrou uma forma de transformar a dor em propósito. Anos mais tarde, protagonizou Desaparecidos em Ação, um filme sobre prisioneiros de guerra no Vietnã. Para a maioria, parecia mais um filme de ação, mas, para Chuck, era algo pessoal. Era a sua forma de homenagear Wyland. Embora os filmes de guerra não fossem populares na época, Chuck lutou para que fossem feitos. Os críticos chamaram-lhe uma cópia de baixo orçamento do Rambo, mas o público adorou. O filme tocou num ponto sensível. A paixão de Chuck transparecia no ecrã. Não era apenas representação, era a dor transformada em homenagem. Esta dor moldou o tipo de herói em que Chuck se tornou nos filmes. As suas personagens não eram complexas. Os vilões eram maus. Os bons venceram. Era esse o mundo em que ele queria viver. Um mundo onde a justiça fosse simples e os heróis se destacassem. Essa clareza veio da derrota. Antes de Hollywood, Chuck já era uma lenda nas artes marciais. Em 1968, tornou-se campeão mundial de karaté de peso médio e manteve-se invicto até 1974. Foi o primeiro ocidental a conquistar a faixa preta de 8º grau em Taekwondo. Treinou arduamente, ensinou outras pessoas e abriu 32 escolas de artes marciais. O seu sistema combinava diferentes estilos e valores pessoais. Não se tratava apenas de lutar. Tratava-se de disciplina, respeito e propósito. Levou esta filosofia a todos os seus papéis, especialmente como Walker, Texas Ranger. Em 1993, depois de anos a dizer não à TV, encontrou a série perfeita. Foi filmada a apenas 2 horas da sua casa no Texas. A personagem, Cordell Walker, era como o próprio Chuck, meio Cherokee, meio irlandês, veterano do Vietnã e artista marcial. A série durou 9 temporadas e 203 episódios. Era limpa, moral e cheia de pontapés rotativos. Chuck tornou-se uma presença semanal nos lares americanos. Mas, embora a sua vida no ecrã parecesse heróica, a sua vida pessoal estava longe de ser perfeita. Em 1989, o seu casamento de 30 anos chegou ao fim. Chuck conheceu Diane no liceu e casou com ela enquanto servia na Força Aérea. Tiveram 2 filhos. Ela apoiou em todas as mudanças na carreira. Mas, nos bastidores, havia problemas. Chuck admitiu tê-la traído no início dos anos 60. Esse segredo ressurgiria anos mais tarde. Em 1991, Chuck recebeu uma carta de uma mulher chamada Dina. Ela disse que era filha dele. Tinha 26 anos. Chuck nunca soube. O caso aconteceu em 1962. Durante os seus tempos na Força Aérea, não contou à mulher que era casado. Dina descobriu a verdade aos 16 anos, ao ouvir um telefonema. A sua mãe implorou-lhe que não entrasse em contato.
mas Dina finalmente aceitou. Quando se conheceram, Chuck disse que não precisava de fazer um teste. Ele sabia. Abraçaram-se e choraram. Chuck disse que parecia que a conhecia desde sempre. Passou a fazer parte da família, acolhida pelos outros filhos. Apesar da montanha-russa emocional, a vida de Chuck seguiu em frente. Em 1997, aos 58 anos, conheceu Jean O'Kelly durante um jantar. Tinha 30 anos. No dia seguinte, ela estava no set de Walker. Começaram a namorar e logo se casaram. Em 2001, quando Chuck tinha 61 anos, tiveram gêmeos, Dakota e Danley. A notícia foi um choque. Durante um check-up, o médico encontrou não um bebê, mas dois. Chuck quase desmaiou. Mas os dois bebés nasceram em segurança. Em 2015, os gêmeos conquistaram a faixa preta de 2º grau. Em 2021, tornaram-se cintos negros de 5º grau e foram nomeados mestres. Chuck estava radiante, afastara-se do cinema para criá-los, e não se arrependia. Depois aconteceu algo que ninguém esperava. Em 2005, a internet explodiu com factos sobre Chuck Norris. Eram piadas, afirmações ridículas e exageradas sobre o quão duro ele era. Quando Chuck Norris faz flexões, empurra a terra para baixo. Chuck Norris não dorme, ele espera. Tudo começou como uma paródia de estrelas de ação. Mas Chuck tornou-se o principal ícone. Livros foram escritos. Foram criados sites. As crianças que nunca viam Walker, de repente souberam o seu nome. Chuck não se sentiu ofendido. Na verdade, riu-se. Qual era o seu preferido? Tentaram colocar a cara dele no Monte Rushmore, mas o granito não era suficientemente resistente para a sua barba. Aquele momento consolidou o seu lugar não só como estrela, mas como lenda. O patrimônio líquido de Chuck Norris em 2025 ronda os 70 milhões. Este número não surpreendeu apenas os fãs. Dizem que isso surpreendeu até a sua própria família. Um especial do YouTube em 2024 revelou como o Chuck construiu a sua fortuna discretamente. Não através de gastos extravagantes ou manchetes, mas através de negócios imobiliários inteligentes, investimentos estáveis e anos de lucros nos bastidores. Não dependia apenas de uma coisa para ganhar dinheiro. O seu rendimento vinha de várias fontes. Em primeiro lugar, a sua atuação. Filmes como O Caminho do Dragão, de 1972, e a sua série de TV de longa duração, Walker, Texas Ranger, tornaram-no um nome conhecido. Estes papéis ainda hoje lhe rendem dinheiro, através de reprises e acordos de distribuição. Depois, vieram os seus livros. Chuck não é apenas um lutador. É um autor best-seller. Escreveu sobre tudo, desde artes marciais à política. Títulos como Black Belt Patriotism e The Justice Riders venderam bem e aumentaram a sua conta bancária. Ele também transformou a sua imagem em negócio. Lançou 2 marcas, a Seaforth Premium Water e a Lone Wolf Ranch Pets. A marca de água veio diretamente do seu rancho no Texas. A empresa de ração para animais de estimação foi fundada pela sua esposa, Gina, e foi inspirada nos seus cães. Ambos os produtos procuravam ser saudáveis e de alta qualidade, exatamente como Chuck deseja. Chuck também sabia onde investir o seu dinheiro. Em 2013, vendeu uma casa em Dallas por 1,2 milhões de dólares. Não era apenas uma casa. Eram 7.362 pés quadrados de luxo. Tinha 4 quartos, 8 casas de banho, uma piscina, um ginásio e uma sala de mídia repleta de recordações de Walker, o Texas Ranger. E ainda tem o Lone Wolf Ranch em Navasota, no Texas. Não é só a casa dele, é também onde a água Seaforth é engarrafada. O rancho tem uma fábrica de engarrafamento de 4.600 metros quadrados, um centro de treino de artes marciais e até um lago privado. Toda a propriedade ocupa um terreno de 2.500 metros quadrados. Foi concebida para ser autossuficiente e reflete a mistura de disciplina e inovação de Chuck. Até possui uma casa em Malibu, na Califórnia, mesmo na praia. É um refúgio tranquilo com vista para o mar que equilibra o seu estilo de vida rústico no Texas. O amor de Chuck por máquinas potentes estende-se também à sua garagem. Possui um Dodge Charger SRT Hellcat, que produz 707 cavalos de potência. E tem também o seu Ford Mustang Boss 429, um Muscle Bull Carraro com um motor lendário. Também conduz um Toyota Land Cruiser, perfeito para os caminhos acidentados do seu rancho. E quando chega à altura de aparecer em grande estilo, ele tem um Rolls-Royce Phantom à sua espera. Mas Chuck não está apenas a colecionar coisas. Ele está a construir negócios.
A água Seaforth destaca-se por ser extraída de um aquífero sob o seu rancho e filtrada naturalmente por rochas vulcânicas. A marca é comercializada como limpa, alcalina e sustentável. Uma ideia que se enquadra nos valores de Chuck e na crescente procura por produtos que priorizam a saúde. A sua marca de ração para animais de estimação, Lone Wolf Ranch Pets, foca-se na nutrição real, em vez de ração superprocessada. Utilizam fórmulas secas ao ar que mantêm os nutrientes intactos. A ideia surgiu da tentativa de dar algo melhor aos seus próprios animais de estimação. Resultou e agora está a ajudar outros donos de cães também. Chuck também ganha dinheiro com patrocínios. Emprestou o seu nome a equipamentos de ginástica, roupas e até carne seca. Os números exatos são privados, mas estes negócios certamente aumentam os seus ganhos.